Pessoal, bom dia então a todos aí, sejam bem-vindos a mais essa aula aí de Laboratório de Programação Aplicada. Antes de iniciar propriamente a aula aí, né, semana passada eu disponibilizei lá o arquivo, o exercício, né, que é para ser entregue essa semana da disciplina, que é a disciplina, que é o exercício específico de LPAP. Algumas pessoas já até entregaram a atividade. Tem alguém que está com dificuldade para fazer essa entrega aqui via Teams? Tem alguém que não está conseguindo fazer essa atividade, que não está entregando a atividade por dificuldade com o sistema, com a plataforma? Ou está tudo tranquilo? Bom, ninguém manifestou, né? Então eu acho que está tudo tranquilo. Então vamos dar início aqui à aula de hoje. A aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre a descrição, né, de circuitos lógicos algebricamente. Então a gente vai começar a interpretar os circuitos como equações matemáticas. Tá? É isso que nós vamos estar vendo aí hoje durante essa aula. Bom, então eu vou fazer um breve resumo das operações booleanas, das três básicas que a gente tem, e vamos fazer então a descrição de circuitos lógicos algebricamente. Então eu vou resolver um exemplo aqui para a gente ter uma noção aí de como resolver isso, tá? Bom, então na aula passada o que nós vimos? Nós vimos aqui algumas portas lógicas, né? Duas ficaram aí de atividade para você estar fazendo, que está nessa atividade que está para ser entregue essa semana. Então, na semana passada, nós vimos a porta IND, a porta OR, a porta NOR, a exclusive OR e a exclusive NOR, né? Então, todas essas portas aí, nós vimos o preenchimento da tabela verdade, a questão de simbologia, a operação que a porta lógica faz, tá? Vimos alguns exemplos relacionados a isso daí. E o que nós vamos trazer da aula de semana passada para a aula de hoje? Algo muito simples, tá? Que são o quê? As operações booleanas, né, básicas aí que nós temos de três portas. Quais portas? A porta AND, a porta OR e a porta NOT, que no caso aqui é a porta de inversão, né? Então, lembrando que a porta AND, ela faz por si só a operação de multiplicação, assim como a gente tem na matemática. Então, eu sempre estarei multiplicando as minhas entradas. Portanto, se alguma das minhas entradas ela é nula, está no bit baixo, 0, eu vou ter a minha saída com 0. E somente com todas as entradas ativas em nível lógico alto, eu tenho a minha saída, então, também ativa. Já a porta lógica, né? OR, certo? Ela funciona para a gente realizando a operação de soma. Então, é fazer a soma entre as entradas. Lembrando que, no caso da nossa soma, 1 mais 1 é igual a 1, porque eu estou olhando o estado, eu não estou fazendo a minha soma matemática ali. Então, 1 mais 1 aqui não é igual a 2. 1 mais 1 aqui é igual para mim a 1, na operação da porta lógica OR. Então, com isso, só para a condição em que as duas entradas estão no nível lógico baixo, ou seja, em 0, é que eu tenho uma saída 0 para a porta lógica OR. Já a porta de inversão, né, a porta lógica NOT, entra 0, ela inverte o sinal, então vai sair 1. Entra 1, vai sair para mim 0. Por isso que eu tenho aquela barrinha em cima dos números ali, ó. Está entrando 0 barrado, significa que ela está sendo, esse sinal será invertido, tanto para o 0 quanto para o 1. Então, aquela barra, tá, que vocês veem aqui em cima, ela é devido
a função, né, a funcionalidade aí da porta de inversão, a porta lógica NOT. Gente, vocês precisam gravar, tá? E fazer uma associação rápida. Em relação a quem? Em relação à simbologia das portas. Então, por isso eu estou insistindo em colocar aqui essa simbologia repetidas vezes. No caso que é a porta AND, ela tem esse formato. A porta OR, essa simbologia, e a porta NOT, né? Ela vai ser sempre acompanhada, se for a inversão de um sinal só, do triângulo com a bolinha. Mas, se a porta NOT é associada com a AND ou com a OR, ela pode aparecer a inversão tanto na entrada quanto a inversão na saída, que é a combinação da porta lógica NOT com qualquer outra, com as outras duas, né? A AND e a OR. Bom, então aqui, até então, tudo isso daqui que eu falei até agora na aula é revisão da aula passada. Foi coisa que a gente discutiu em mais detalhes, que eu apresentei em mais detalhes na aula passada. Na aula de hoje, tá? A gente começa a descrever, então, circuitos lógicos através de expressões algébricas, tá? E também conhecidas aí como as expressões booleanas, que a gente vai ter uma série agora de operações envolvendo as entradas das minhas portas lógicas, mas respeitando a operação que cada porta lógica pode fazer. Quando eu revisei porta AND, porta OR e porta NOT, foi porque, indiferente à complexidade do circuito lógico que você tem, número de entradas ali e a operação que você tem que fazer, você, com o uso dessas três portas lógicas, você consegue montar qualquer circuito, tá? Então, usando porta AND, porta OR e porta NOT, você consegue fazer qualquer circuito lógico, tá? Tem que ficar atento também aqui com a precedência de operador. O que vem primeiro? O que tem preferência primeiro? Então, é mais ou menos, tá? Lógico que nas próximas aulas aí nós veremos outras regras, mas de um modo geral, vai seguir o que a gente tem na álgebra normal, que é o que a gente já faz. Então, a multiplicação, ela tem preferência em ser executada primeiro em relação à soma. A ordem com que eu escrevo os meus termos não deve alterar, tá? A minha saída do meu circuito lógico. Então, escrever C mais A vezes B é igual a A vezes B mais C. Já que eu falei que a operação de multiplicação ela tem preferência em relação à operação de soma, isso significa que a operação da porta AND terá preferência em relação à porta OR, a operação da porta OR, tá? Exceto para situações em que a minha expressão tenha parênteses. Se tem parênteses, o que está dentro do parênteses tem que ser resolvido primeiro. Igualzinho é na matemática normal, na álgebra normal, que vocês já fazem aí no dia a dia, lá na matemática, na física, até mesmo na química. Então, para esse caso aqui, ó, em que eu tenho C vezes A mais B, a operação A mais B, que é a operação da porta OR, ela tem que ser executada primeiro do que a resolução aqui da porta AND. Porque agora, nesse caso aqui, a notação ela possui os parênteses. Então, o que está dentro de parênteses tem que ser respeitado. Ok? Tranquilo? Bom, vamos lá. Então, nós vamos trabalhar com esse circuito aqui lógico hoje, tá? É só esse circuito que nós vamos analisar. Nós vamos analisar ele de duas maneiras. Primeiro qual é a expressão algébrica para a minha saída X. Então, eu tenho três entradas, né? Vamos ler o circuito aqui primeiramente. Eu tenho três entradas. A entrada A, a entrada B, a entrada C.
E tenho a minha saída X. Então, é um sistema de 3 entradas e uma saída. Bom, nesse circuito aqui, nesse circuito aqui, o que acontece? Nós temos que o sinal A, ele passa por uma inversão, ok? Então, ele está passando por uma porta NOT. Tenho duas operações aqui utilizando porta AND e tem uma última operação realizada por uma porta OR, ok? Então, esse é o circuito. Então, como que eu devo proceder para obter a minha expressão algébrica? Eu devo analisar os nós. O conceito de nó aqui no circuito digital é o mesmo conceito de nó que vocês viram lá em circuitos elétricos. Em circuitos elétricos, se você analisava uma malha lá, seja pela lei de Kirchhoff, você não tinha os nós, que é o encontro ali, os ramos onde você forma cada malha? Pois então, aqui segue o mesmo princípio. Só que o meu nó, ele está na conexão entre os meus componentes. Então, entre a porta NOT e a porta AND, já que eu tenho 2 elementos aqui, no meio entre as duas, existe para mim um nó de conexão. Tenho porta AND, e cada porta AND está na entrada para mim de uma porta OR. Então, nesse ramo, eu tenho um nó, e nesse outro ramo, eu tenho também um nó. Ou seja, nesse circuito lógico que está sendo projetado, eu tenho 3 nós nesse circuito. O primeiro aqui, que eu vou chamar ele de saída U. O segundo aqui, que eu vou chamar ele de saída V. E o terceiro aqui, que eu vou chamar ele de saída W. Tá? Então, são 3 nós. E eu vou realmente fazer agora a análise nó por nó do meu circuito, para que eu consiga, então, determinar a lógica de funcionamento desse circuito. Vamos lá. Obtendo a expressão a partir do circuito lógico. Então, eu reduzi a figurinha aqui, ela está aqui do lado. Então, a gente já mostrei lá na outra figura que a gente tem a divisão do circuito em nós intermediários, que é o nó U, V e W. Está marcado lá na figura o ponto de cada um deles, onde que ele está acontecendo, qual é o ramo. Agora, a gente trata cada nó intermediário como uma saída. Então, se eu olho o primeiro nó, que é o nó U, a operação que ocorre nesse nó, né, o que aconteceu aqui? Foi a operação de inversão. Então, a gente tem uma operação aqui da porta NOT. Então, o U é, para mim, igual ao A barrado, porque entrou A, passou pela porta de inversão, obtém-se o sinal A barrado. No nó V, tá? A operação que ocorre lá, ela é de produto. Porque eu tenho uma porta do tipo AND. Então, eu sei que o V, para mim, ele vai ser o produto, tá? Gente, cuidado só com a notação. Vou chamar a atenção para isso daqui no circuito digital, que é o seguinte. Se eu escrevo 2 variáveis juntas, A barrado B, entende-se que aquilo ali é um produto. Assim como se entende-se também lá na matemática que vocês estão cursando aí, que 2 variáveis, mesmo sem ter o pontinho aqui no meio, que essas 2 variáveis, uma está multiplicando a outra. Então, eu sei que o meu nó V, a operação é de produto. Então, eu tenho A barrado vezes B, mesmo não destacando o pontinho da multiplicação entre os dois ali. Por fim, eu tenho no ramo aqui de baixo de todos, né, uma operação também de produto. Produto entre quem? Está entrando para mim aqui, né, nessa operação de produto. Entra para mim o sinal B, entra para mim o sinal C. Então, eu vou ter o produto entre B e C. Então, eu sei que W vai ser igual para mim ao produto B e C. Por fim, agora, a gente pode finalizar, então, o último nó, que é o nó de saída, para mim aqui, que eu chamei como nó de saída, que é a saída do circuito.
E ele é, para mim, a operação de soma. Se é a operação de soma, eu tenho aqui, então, uma porta do tipo OR. O que nós vamos fazer aqui, então? Quais são as minhas entradas? A minha entrada da porta OR, ela é o produto A barrado B e o produto dos sinais BC. A operação minha é de soma, portanto, eu sei que a minha saída X ela vai ser A barrado vezes B mais B vezes C. Ok? Tranquilo? Então, ótimo. Então, beleza pura. A opção... Então, gente, o que a gente conclui nesse slide só para fechar ele? Essa expressão aqui, ó, ela representa para mim todo esse circuito de portas lógicas. O que eu tenho? A vezes B, A barrado vezes B, mais B vezes C. Então, essa expressão representa toda essa simbologia que nós temos aqui na figura. Ok? Tudo que está sendo feito ali. Porém, a gente cai numa pergunta que ela é mais importante ainda. Em qual condição a saída do circuito, ou seja, a saída X, encontra-se ativada? Ou seja, em qual condição dos meus sinais de entradas a minha saída vai estar ativada? Em que situação? Em que momento que eu vou ter X igual a 1? Então, se você pensa que essa saída ela está ligando um motor de um robô, você tem 3 chavinhas nesse robô, em que condição você liga esses motores para o robô poder andar? Essa é uma condição que a gente precisa analisar. Assim, como que a gente vai fazer? Como que a gente responde essa pergunta? A gente precisa analisar a tabela verdade de acordo com as nossas saídas intermediárias, com a saída de cada nó. Então, a primeira parte eu tenho, que são as entradas, construo essa primeira parte do mesmo modo que a gente já construiu na aula passada. Então, o termo menos significativo aqui, que é a entrada C, seria 2 elevado a 0 ali, então vai dar 1. Então, o 0 repete uma vez, o 1 repete uma vez. Então, vai ficar 0, 1, até preencher todas as linhas da coluna. Já o sinal B seria 2 elevado a 1, então vai dar 2. Cada estado repete 2 vezes. Então, 0, 0, 1 e 1. Na sequência daqui para baixo, eu vou repetir essa sequência aí também. E o sinal A seria o meu sinal mais significativo aqui, né, da forma como eu escrevi a tabela verdade. E ele seria 2 elevado a 2. Significa que cada estado, alto e baixo, deve se repetir 4 vezes. Então, por isso, 0, 0, 0 e 0, 1, 1, 1 e 1. Pronto. É ele que define para mim o número de linhas da minha tabela verdade. Bom, com as minhas entradas definidas, vou agora, ok, obter minha primeira saída intermediária, que é a saída do nó abarrado aqui, que é entre a saída da porta NOT. Então, o que eu vou fazer? O sinal A, ele tem que ser o A barrado, então eu só vou fazer a inversão. Primeiramente, eu tenho 4 zeros. Se eu estou invertendo, vou ter 4 uns na minha sequência. Na parte da minha segunda, na metade da tabela para frente, eu tenho 4 uns, ok? Invertendo esses 4 uns sequenciais, eu vou obter 4 zeros. Então, eu fiz a operação de inversão do meu sinal A. Então, o A barrado eu já tenho. Qual que é a próxima saída que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar o A barrado, que foi a resposta que eu acabei de preencher, multiplicando a minha entrada B. Então, eu vou fazer o produto entre a coluna A barrado e o meu sinal de entrada
B. O que isso resulta para mim? Resulta nessa tabela. Por quê? 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Agora, o meu A daqui para baixo, ele é todo 0. Então, 0 vezes qualquer coisa vai resultar para mim em quê? Em 0. Então, todo o produto, a partir do momento que o A barrado ficou 0, vai resultar para mim em 0. Então, por isso eu tenho 0, 0, 0 e 0. Preenchi a tabela verdade para essa saída aqui, ó, para esse segundo ramo. Vou para o meu terceiro ramo. Qual que é o terceiro ramo? É o produto entre B e C. Então, agora eu vou fazer o produto entre B e C para eu preencher a minha terceira saída intermediária ou a saída do meu terceiro nó. Então, vamos lá. 0 vezes 0 vai resultar para mim em 0. 0 vezes 1 resultou em 0. 1 vezes 0 resultou em 0. 1 vezes 1 resultou em 1. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes 0 resultou em 0. 1 vezes 1 resultou para mim em 1 também. Beleza. Agora, vou definir a minha saída. Qual é a minha saída? A minha saída é a expressão, que vai ser o x igual à soma da minha saída intermediária A barrado B mais da minha entrada BC. Então, agora eu faço a análise olhando as duas últimas colunas que eu preenchi aqui, ó. Então, já que é soma, vamos fazer a soma. 0 mais 0 resulta para mim em 0. 0 mais 0 resultou em 0. 1 mais 0 resulta em 1. 1 mais 1 da porta lógica OR resulta para mim em 1. Aqui agora, na sequência, eu tenho a soma de 3 zeros. Então, é 0 mais 0, 0 mais 0, 0 mais 0. Que todas essas opções resultam para mim em 0. E na última linha da tabela verdade, eu tenho 0 mais 1, que resultou para mim em 1. Então, olha, em qual condição a saída do circuito X encontra-se ativada, ou seja, X igual a 1? Para essas três condições aqui. Em todas as outras combinações de entradas A, B e C, eu tenho que a minha saída X ela não está ativada, ela está com bit baixo, ela está com 0 na sua saída. Ou seja, se eu estou pensando no robô, se eu penso que eu quero ligar um motor, eu preciso de ter essas três configurações. Qual configuração? As três chaves, começando de baixo para cima, as três chaves têm que estar ativadas simultaneamente. Se as três chaves estão ativadas simultaneamente, o meu motor liga. Se a chave BC está ativada, o sinal de entrada B e C está ativado, o meu motor também está ligado. Agora, se a chave B, somente a chave B, está ligada e as outras duas desligadas, o meu motor também liga. Qualquer outra combinação, eu imponho obrigatoriamente que o motor deverá permanecer desligado, tá? Então, veja, aqui eu tenho a chave A está ligada e a chave B também está ligada. Para essa lógica, o meu motor está desligado. Se as três chaves estão desligadas, o meu motor deve permanecer desligado. Se só a chave, né, C, o meu sinal de entrada C, está ativado, o meu motor permanece desligado. A única chave que consegue ligar sozinha, né, no estado ativado, o motor é a chave B. Ok? Então, essas são as condições para que eu tenha o meu circuito
ativado. Certo? Bom, antes de eu deixar essa questão aqui para vocês pensarem, eu vou tentar fazer um negócio aqui, gente. Pode ser que o meu computador trave por conta do Teams. Ele estava travando. Se travar, a minha chamada cai. Eu espero só ele estabilizar aqui e entro novamente, tá? Eu quero mostrar a simulação desse circuito para vocês. Então eu vou tentar fazer uma troca aqui de aplicativo, né, de programas. Pode ser que nessa troca de programas o meu Teams aqui trave. Se isso acontecer, aguarda um minutinho que eu entro novamente na sala, tá bom? Deixa eu mostrar aqui a simulação desse circuito. Eu deixei esse software aqui, no PDF tem esse link aqui para um software de simulação de portas lógicas online. Então a gente vai fazer isso no navegador web. Vou abrir o link aqui, ele vai abrir para mim e eu vou tentar trazer isso para a página. Só um minuto. E volto para a apresentação na sequência. Então, quando eu fui lá e simulei, cliquei no link, naquele link, vocês vão chegar exatamente nessa página de simulação. Ok? Todo mundo conseguiu acompanhar aí? Tá todo mundo vendo a minha página aí agora com uma simulação de circuito elétrico? Sim. Beleza. Então, olha, aqui eu tenho a opção de parar. Então, vou dar o stop. Parei a simulação. A página web, ela já vem com essa configuração inicial. Eu não quero simular um circuito elétrico. Eu quero simular um circuito lógico, tá? Para eu fazer isso, eu vou apagar todo esse circuito. Então, eu paro o mouse. Veja que o elemento ele é selecionado. Se eu aperto delete, eu deleto esse cara aqui sem maiores problemas. A chave é a mesma coisa, então eu posso apagar todo o circuito sem problema algum. Apaguei todo o circuito. Agora que eu deletei todo o circuito, eu posso vir aqui em Draw e desenhar o circuito que eu quero simular. Eu quero simular qual circuito? De portas lógicas, não é isso? Então eu tenho aqui no circuito de portas lógicas todos os elementos que eu preciso para fazer. Eu tenho adicionar um inversor, que é a porta NOT. Eu tenho adicionar uma porta AND. Eu tenho adicionar uma porta OR. Ok? Se eu clico aqui em porta OR, eu vou desenhar a minha porta OR. Olha ela aí. Se eu venho aqui em Draw, lógica novamente, e quero colocar uma porta AND, basta eu clicar lá e adicionar minha porta AND. Posso vir aqui, tá selecionado? Se eu dou Ctrl C, eu posso dar um Ctrl V. Copiei e colei aquela porta. Então agora eu posso simplesmente movimentar o que eu quero, ó. Fiquei tendo duas portas aí. Posso selecionar as duas. Ou pelo menos deveria, né? Selecionar as duas. Clicar. Opa! Deixa eu ver se isso aqui move. E movê-las. Ok? Então tá aí meu circuito. A porta OR. Duas portas ANDs. O que está faltando eu colocar aqui de elementos? A porta lógica NOT, não é isso? Que ela é um inversor? Então, ó, coloquei lá um inversor. Vou pegar esse cara aqui agora e vou trazer para cá. Pronto. Beleza. Tenho três sinais. Vou conectar aqui. Se você vem em Draw, você tem a opção de adicionar o cabo. Então, vamos adicionar o cabo e ligar um circuito no outro. Então, liguei esse elemento nesse. Vou ligar essa porta AND, né? Eu vou ligar ela na minha porta OR. Vou ligar a minha outra porta AND, a saída da porta AND, na minha porta NOR. Pronto. O que está faltando eu fazer aqui agora? Colocar o meu sinal de entrada, os meus sinais de entradas e os meus sinais de saída. Então, se você vem em Draw, porta lógicas, você tem que adicionar uma entrada lógica. Você tem como adicionar uma entrada, uma saída lógica. Então, vamos pegar a saída primeiramente. Então, tá aqui a minha saída. Vou pegar lá o cabinho novamente e vou ligar ela na minha saída da minha porta
OR. Vou fazer a mesma coisa e vou adicionar entradas. Então, vou adicionar aqui uma entrada lógica, outra entrada lógica e a minha terceira entrada lógica. Então, A, B e C em termos de portas lógicas. Draw, vou ligar isso daqui agora. Então, a primeira entrada, que é a entrada A, liguei ela na porta inversora. A minha B, ela tem que entrar na minha primeira porta end. Tem que entrar também na minha segunda porta end. Deixa eu só mover esse cara aqui. E draw, adicionar fire. Então, estou adicionando esse último aqui. Ok? Todo mundo acompanhou até aqui? Só adição de elementos e conexão entre eles? Tranquilo montar o circuito aqui usando software? Tranquilo. Beleza. Agora que eu desenhei, eu posso pôr ele para executar. E olha o que acontece. Baixo, 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 o meu circuito tinha que permanecer embaixo. Se eu venho aqui agora e troco, veja que quando eu clico em cima e mudo o estado da minha entrada de baixo para alta, quando ele fica alto, o cabo agora ele passa a estar energizado. Então, quando ele passa a estar energizado, ele muda de cor, ele passou a ser verde. Está entrando baixo, passa pela porta inversora e ele ficou ativado, porque aqui agora eu tenho o bit 1. Meu bit 1 está entrando aqui. Então, se eu clico novamente no B, olha o que aconteceu. Porta end com bit alto, 1 vezes 1, saiu 1. 1 entrou para mim na minha porta O, a minha saída ela é o quê? High, ela é alta, está saindo 1 também. Posso vir aqui e desligar o meu circuito. Desliguei o meu circuito. Desliguei a minha entrada C. Desliguei a entrada C, só o B está ativo. Mantendo aquela mesma sequência. Só que eu faço 1 vezes 1, porque o meu bit baixo está sendo invertido. Passando pela porta O, o meu circuito consegue ficar ativado. Ó, se eu venho aqui e troco essa condição, ó, cliquei sobre, acabou, o meu circuito está desligado novamente. Ok? Então eu consigo ver aqui a minha porta e montar o meu circuito de simulação e ver todas as combinações. Então, se eu tenho todos 3 em alto, os 3 em alto, eu tenho uma saída lógica alta, que é exatamente o que eu acabei de fazer com vocês lá na tabela verdade. Então, eu posso vir aqui no circuito, simular, mostrar que aqui, entrada alta, alta e alta, o circuito funciona, que 0, alta e alta, o circuito funciona, e que baixo, alto e baixo, o circuito funciona. Que foram as 3 condições presentes na tabela verdade. Qualquer outra configuração, eu tenho uma saída de bit baixo aqui, que lá do inglês é o low, né? Low e high. Então, por isso que a gente está aí com L e H. Ok? Então, faço a simulação de qualquer circuito. Posso parar aqui a simulação. Se eu venho em File, eu tenho a opção de salvar esse circuito no meu computador. Então, se eu clico aqui em salvar, ele me dá a opção de salvar. E, posteriormente, se eu já tenho o circuito implementado, basta eu vir aqui e importar ele ou de abrir o arquivo que foi salvo. Então, eu não preciso desenhar novamente o circuito. Ou seja, eu agora posso já pedir para vocês a simulação do circuito e vocês fazerem para mim a entrega. Porque basta você me enviar esse arquivo TXT, que será salvo. Eu abro a página do simulador e importo esse arquivo TXT de cada duplo. Resolvi o problema. Então, eu consigo ver se vocês montaram corretamente ou não o circuito. Certo? Dúvidas quanto a isso daqui? Dúvidas quanto à simulação ou tá tranquilo?
Tranquilaço, não é facinho montar um circuito lógico nesse simulador? Beleza. Então, já que tá tranquilo aí, vamos voltar para a apresentação. Então, vou fechar a página e voltar para a apresentação. Pode ser que trava, viu, gente? Então, pera lá que eu volto para a aula se travar. Vamos sair da página. Beleza. Eu acho que a formatação resolveu o meu problema. Para finalizar a aula de hoje, vou deixar uma questão para vocês pensarem. A opção é possível simplificar a expressão lógica. Consequentemente, o circuito lógico apresentado no slide 6, ou seja, no slide 6, eu consigo simplificar essa expressão aqui, ó. Se eu simplificar essa expressão, eu simplifico o número de elementos que eu tenho nesse circuito? É uma questão para vocês pensarem para a próxima aula, tá? Não tem que entregar nada. Mas é bom que vocês investiguem essa questão aqui, que ela vai ser assunto da nossa próxima aula em LPAP. Consegui também, gente, duas coisas. Estou deixando aqui nas referências bibliográficas. O link para aquele software de simulação que eu acabei de mostrar. E consegui também achar aí na internet uma versão PDF do livro que eu estou utilizando para montar as aulas. Então, clica no link, você vai ser direcionado para a página. O livro está disponível online lá nessa página que eu deixei aqui no link. E existe também a opção de fazer o download do livro, tá? Qual livro que é? Esse livro aqui, ó. Na verdade, ele está numa versão diferente, mas o texto, o capítulo, a organização é a mesma. Então é esse livro que vocês estão vendo aí, o livro do Totti. O meu é de capa preta. O que está disponível nesse link aí é a 11ª versão, a 11ª edição. E ele tem a capa branca, mas é o mesmo livro. Eu inclusive usei ele lá. Então pode pegar tudo o que eu falei nas aulas passadas, que eu falei nessa aula e que eu vou falar ainda sobre portas lógicas nas próximas aulas, está presente no capítulo 3 desse livro. Então, acessem o link, façam o download por segurança do livro, porque se amanhã alguém derrubar esse link, você tem uma versão em PDF do livro. Combinado? Assim vocês têm um material didático para poder estudar. No PDF que eu subi semana passada pro CIGA, eu deixei o link de uma apostila que faz uma simplificação desse livro. Então vocês ficam tendo duas abordagens diferentes aí de material suplementar. A apostila está no PDF da aula passada. O link da apostila, né, está no PDF da aula passada. E no PDF da aula de hoje, eu deixei aqui o link para uma cópia do livro, ok? Tranquilo? Alguma dúvida, algum questionamento? Ou tá tranquilo aí acompanhar a aula aí, essa questão das portas lógicas? Alguma dúvida ou nada? Bom, como ninguém manifestou, vai entender que tá tranquilo aí a interpretação. Lembra, gente, essa semana tem atividade para entregar, tá certo? Nós temos atividades aí de LPAP. Eu pedi um gráfico temporal lá das portas lógicas. Esse gráfico temporal ele aparece um monte de vezes aqui no livro. Então, se você pegar o livro lá e ver o que eu estou falando, vocês vão ver o que é esse gráfico temporal, que é uma das atividades lá, que é o diagrama no tempo, né, da tabela verdade. Então, é como que esse sinal ele distribui no tempo. No livro tem um monte de exemplo disso, então é algo muito tranquilo, que não vai gastar e exigir de vocês aí muito tempo pesquisando e fazendo, não. E é um gráfico que vocês podem fazer ele na mão, simplesinho, e anexar ele junto para mim no PDF, entregar um arquivo só. Combinado? Qualquer dúvida, podem me chamar aí durante a semana. Evitem de viver com emoção, tá?
Teve um monte de gente deixando para entregar a atividade, com a atividade pronta para entregar ela 6 horas da tarde. Aí dá um problema na sua internet ou dá um outro problema pessoal qualquer, vocês fazem a entrega atrasado. Se você conseguiu fazer a atividade, entrega. Tá? Entrega. Não deixa lá para entregar 6 horas da tarde, não. Porque se a internet falhar, você perder conexão, ou se você tem um outro problema pessoal, seja ele qual for, você não consegue fazer a entrega dentro do prazo determinado. Aí você assume as consequências posteriormente, tá? Otávio, a anotação da porta note é o A barrado. Seria o AB barrado, né? Os dois barrados. Então você teria uma barra sobre o A e o B. Sim, Otávio. Eu não lembro certinho aqui da porta nem de não, mas seria isso mesmo. Se você quer barrar o sinal AB, você tem que ter o a barra, né, sobre o A e o B. Ok? Mas seria isso mesmo que você está falando. Sem maiores problemas. Turma, então eu estou encerrando a aula. Tenham uma boa semana aí, até quinta-feira em Laboratório de Introdução à Robótica. Que a gente volta lá com a robótica móvel. Um abraço a todos, boas semanas, até quinta. Qualquer dúvida, entra em contato aí se tiver dúvida para resolução da lista de exercício, tá? Lembrando, a entrega da lista é sexta-feira novamente. Abraço a todos, boa semana, até quinta.